Convido os irmãos a abrirem comigo aí as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Nós vamos basear a nossa mensagem somente nesse versículo hoje. Lucas 9, somente o versículo 23. Diz assim: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pode se sentar. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da Tua presença, está lida, Pai, a Tua palavra. Eu peço a direção e a iluminação do Teu Santo Espírito, ó Pai, nesse momento, a fim de que eu possa expor a Tua palavra, Deus, de maneira edificante, ó Deus, de maneira exortativa, de maneira convidativa, e especialmente, ó Deus, de maneira que o Teu Espírito possa iluminar os corações de cada um que está presente aqui nesse lugar, ó Pai, e que assim sejamos edificados e encontremos crescimento espiritual por meio daquilo que a Tua palavra diz. Assim eu oro e te agradeço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Em Efésios 2, versículo 8, é um texto que nós conhecemos, já lemos e relemos bastante vezes, né? Paulo nos diz que nós somos salvos pela graça. Amém? Salvos pela graça significa que nós não pagamos, não merecemos e não temos méritos pelos quais nós podemos alcançar a salvação, ou seja, nós não trocamos nossas boas obras pela salvação, nós a recebemos como um presente. Ela foi paga por Jesus. Lembra daquela frase que às vezes a gente fala, né? Não existe almoço grátis. A salvação ela é gratuita, mas Jesus pagou por ela na cruz, como nós vimos aí anteontem, né? Ela foi a obra de Jesus, que Jesus realizou, os méritos que Jesus alcançou na cruz, eles foram aplicados a nós gratuitamente por Deus. Por isso é que a salvação é um dom. Dom é o mesmo que presente, é algo que nos é dado sem que nós mereçamos isso. No entanto, apesar da salvação ser gratuita, ela envolve um processo de transformação à imagem de Cristo, como nós vimos ontem. Não foi isso? Ontem nós vimos sobre propósito. Qual é o propósito de Deus? Nos transformar e nos moldar conforme a imagem daquilo que Jesus é. Quando eu creio em Cristo, o Espírito Santo me dá vida e inicia um processo de moldar a minha vida conforme o arquétipo ou o molde de Jesus Cristo. Nós vimos isso ontem, né? E esse processo, irmãos, custa caro para nós. Como eu mostrei na dinâmica, não é? Havia naquela folha ali a forma de Jesus, e havia uma tesoura que ia cortando e moldando a folha de acordo com a imagem de Jesus. E esse processo custa, porque ele arranca. Porque é necessário que a gente abra mão de coisas que somos, de coisas que temos, de coisas que almejamos, para que possamos ser como Jesus. Nós não pagamos por esse processo. Ele ocorre também pela graça. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós fomos comprados por Ele. Nós pertencemos a Ele. E se pertencemos a Ele, então Ele pode se desfazer em nós daquilo que Ele quiser. Se nós pertencemos a Ele, se nós somos escravos de Jesus Cristo, como Paulo usa muito essa linguagem aplicando a Ele mesmo, se nós precisamos ser escravos de Jesus, isso significa que Jesus pode se desfazer daquilo que quiser em nós. E isso custa muito para nós, porque muitas vezes aquilo que Jesus quer se desfazer
em nós, nós não queremos. Nós somos apegados. E hoje eu gostaria então de refletir a respeito disso, sobre o Evangelho, o dom gratuito que vai te custar tudo. A salvação é de graça, e é pela graça, mas vai nos custar tudo aquilo que temos. Quais são os custos da nossa identidade? Qual é o custo da identidade que Jesus nos deu por meio do Evangelho? O que essa identidade exige de nós? O que o Evangelho requer que nós deixemos para trás? Do que nós devemos abrir mão? São algumas perguntas que nós vamos tratar aqui hoje. A partir desse versículo de Lucas 9:23, nós vamos analisar esse versículo em 3 partes. Na primeira nós vamos falar sobre abrir mão do nosso eu. Na segunda nós vamos falar sobre abrir mão do nosso bem-estar. E por último, nós vamos ver sobre abrir mão do nosso modo de vida. Amém? Vamos começar com a primeira demanda que Jesus apresenta no versículo 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A primeira demanda de Jesus é que nós abramos mão do nosso eu. Irmãos, negar a si mesmo não tem nada a ver com negar algo a nós, mas negar nós mesmos. Só para dar um exemplo, né? Negar a si mesmo não é privação financeira ou alimentar, como algumas pessoas dizem. Eu tenho que negar as minhas necessidades básicas. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo para que nós, ou nos convidando a negarmos quem somos, a negar os nossos desejos mais íntimos e que fluem a partir da nossa identidade antiga. Lembra qual era a nossa identidade antes da cruz? Inimigos de Deus. Quando a nossa natureza de inimigos de Deus deseja alguma coisa, isso precisa ser negado, porque agora nós temos uma nova identidade. E a nossa identidade, ela é refletida, ou ela reflete a identidade de Cristo. Um bom exemplo do que é negar a si mesmo, conforme Jesus diz aqui, vem do apóstolo Paulo. Paulo escreve em Filipenses 2, versículos 4 ao 7. Preste atenção nesse texto. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo abriu mão de tudo aquilo que ele era, porque a identidade que ele recebeu em Cristo requereria isso dele. Quando Jesus aparece para Paulo e brilha aquela luz, aquilo ali requeria de Paulo que ele abrisse mão de tudo aquilo que ele era como fariseu, como judeu. E ele o fez. Ele atendeu à demanda do Evangelho. Ele recebeu a salvação pela graça. Mas esse presente custou a ele tudo aquilo que ele aprendeu a vida toda. Tudo aquilo que ele foi treinado para ser como judeu, ele deixou de lado por causa de Cristo. Negar a si mesmo é abrir mão de tudo aquilo que somos e do que desejamos. Porque essas coisas faziam parte da nossa antiga identidade, que agora está morta na cruz. Os nossos desejos e anseios, aos quais nós devemos permitir na nossa vida, são aqueles que fluem a partir do novo homem, a partir da imagem de Cristo implantada em nós pelo Espírito Santo. Irmãos, o Evangelho pode requerer que você abra mão dos seus amigos, pode requerer que você abra mão da sua família, do seu emprego e até mesmo dos seus sonhos. Ele não pede a mesma coisa para todos, mas nós temos que estar prontos para dar aquilo que ele pediu.
Tem pessoas que desistem dos sonhos que eles têm para virar missionários, porque o Evangelho exigiu isso deles, porque Deus tinha esse plano para a vida deles. Talvez não é a mesma coisa que o Evangelho vai requerer de você. Talvez ele vai requerer que você se afaste dos seus amigos. Amigos que nutrem em você uma identidade que você não tem mais. Talvez seja a família. A Giovana citou aqui mais cedo, de manhã, sobre o custo da família. Quando uma pessoa se converte, muitas vezes ela encontra hostilidade dentro da sua própria família, e aí ela é colocada contra a parede. Ou ela ama a Cristo e segue a Cristo, ou ela continua sendo recebida no seio familiar. Para que essa pessoa seja cristã, só existe um caminho: abrindo mão da sua família. É um custo. E é um custo que tem que ser calculado, como ela disse mais cedo. Muitas pessoas vêm a Cristo para que Cristo atenda aos seus desejos e realize as suas vontades. Isso é algo contrário àquilo que o Evangelho faz. Isso é o que nós chamamos de Evangelho de baixo custo. O que é o Evangelho de baixo custo? É quando eu tento ser cristão fazendo cálculo de custo-benefício. E eu penso, eu não estou disposto a abrir mão disso. O quanto eu posso ser cristão desde que eu não abra mão disso? Isso é Evangelho de baixo custo. Nós tentamos manter aquilo que Deus exige de nós. E para isso nós sacrificamos a identidade que nós temos em Cristo. Quem deseja e busca um evangelho de baixo custo não quer ter a identidade de Jesus. Quer que Jesus sirva aos anseios e desejos da sua própria identidade. Identidade essa que deveria estar morta na cruz, mas não está, porque nós fazemos com que Jesus seja servo dessa identidade. Percebe como isso inverte o que deveria ser o evangelho? O evangelho exige renúncia da nossa parte. E quando nós tentamos fazer com que o evangelho não exija renúncia, nós desfiguramos aquilo que o evangelho é. O evangelho não é de baixo custo, ele é de alto custo. Quem age assim, buscando em Cristo só a satisfação dos seus desejos, a realização dos seus sonhos, é como a multidão. A multidão seguia Jesus para tudo quanto é lado. Só que tem um detalhe, a multidão estava interessada no quê? Em que Jesus servisse aos seus anseios, multiplicando o pão, comendo de graça. É isso que eles buscavam em Jesus. Em João capítulo 6, Jesus realiza ali a multiplicação dos pães e dos peixes. Todo mundo fica satisfeito, a multidão está ali, alegre com Jesus, e aí Jesus começa a pregar. Quando ele começa a pregar, ele coloca renúncia no meio. Ele diz, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Ou seja, ele está exigindo compromisso. E o texto diz que as pessoas começam a sair. Porque elas não queriam ter uma nova identidade em Cristo. Elas queriam manter a sua própria identidade sendo servidas por Jesus. Porque a multidão não tem identidade. É igual o povo. Já viu político falando sobre o povo? O povo me quer, o povo me ama. Que povo que é esse? Não tem identidade, não tem CPF. O povo é uma coletividade sem individualidade. Multidão não tem identidade. Quem tem identidade é discípulo. Quem tem identidade é filho de Deus. Quem tem identidade são os 12 apóstolos que permaneceram quando todos os outros saíram. E aí Jesus vira para eles e fala, vocês aí, vocês 12, vocês não vão querer ir também junto com o outro pessoal aí que saiu? E aí Pedro vem e diz, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro estava disposto a ter a identidade de Jesus, porque ele sabia que só Jesus poderia dar a ele a verdadeira vida. E muitas pessoas, infelizmente, pregam esse evangelho por aí, irmãos. Se você quiser somente satisfazer os anseios da sua identidade, os anseios do seu próprio coração,
vai ter gente pregando o evangelho para satisfazer isso. Mas esse não é o evangelho de Jesus Cristo. A nossa nova identidade em Cristo requer que nós abramos mão dos nossos desejos para assimilar os desejos de Cristo em nós. O que isso significa? Que os nossos sentimentos, a nossa esperança, a nossa vontade e até mesmo tudo aquilo que nós somos precisa corresponder ao que Jesus é, ao que Ele pensa, ao que Ele sente e ao que Ele quer. Nós temos que viver aquilo que Jesus é. Isso é ter a identidade de Cristo. Isso, como eu mencionei ontem, altera as prioridades da nossa vida. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas para Cristo. Paulo vai nos dizer isso em Colossenses capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Escute esse texto. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha o que Paulo está dizendo. O nosso pensamento tem que ser o pensamento do alto, porque a nossa vida está lá, não aqui. O que nós temos aqui já morreu. Então o que eu tenho que pensar é o pensamento de Cristo. Eu tenho que viver é a vida de Cristo. E isso exige que eu abra mão do meu eu. Aquilo que eu sou foi morto na cruz. Agora, quem vive em mim é Jesus Cristo. O segundo ponto que Jesus diz aí, a segunda exigência de Jesus, ele diz assim: dia a dia tome a sua cruz. Isso significa que nós precisamos abrir mão do nosso bem-estar. Abrimos mão do nosso eu. E agora Jesus exige que nós abramos mão do nosso bem-estar. A cruz, hoje em dia, irmãos, é um símbolo religioso comum. Você encontra em quase tudo quanto é lugar, né? Muitas Bíblias, inclusive, têm cruz na capa. Você encontra nas torres das igrejas, sempre tem cruz, né? Tem colares. O cemitério está cheio, né? Hoje a cruz representa o cristianismo como um todo, né? Porque ela é um símbolo da obra redentora de Jesus. Mas no primeiro século, quando Jesus disse isso, a cruz não tinha esse significado. A cruz no primeiro século era um símbolo de morte e de vergonha. Somente os criminosos mais vis eram crucificados. Somente gente que matava, homicidas, rebeldes, pessoas consideradas baixas pela sociedade, renegadas pela sociedade, é que eram crucificadas. Então, alguém que era crucificado era uma pessoa ruim, era uma pessoa indesejada, era um bandido, realmente. E assim dá para a gente entender por que Paulo fala lá em 1 Coríntios que a mensagem, o evangelho que ele pregava era loucura. E por que era loucura? Veja bem, a cruz é um símbolo de morte e vergonha. E Paulo pregava um Deus que foi crucificado. É loucura, você está anunciando a mensagem de alguém que foi morto como são mortos os bandidos. Ou seja, você faz uma analogia rápida, um silogismo rápido. Paulo está pregando sobre um bandido e quer que a gente creia num bandido, em alguém que fez algo errado, em alguém que é um pária da sociedade. Porém, Paulo fala, né, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas é vida e salvação para aqueles que creem em Jesus. Porque a obra de salvação de Deus, ela é oposta àquela que o mundo entende. Quando Jesus vira para os discípulos e fala: olha, tome a sua cruz. O que eles entendiam? Jesus estava convidando-os a um caminho de sofrimento e morte.
Tem uma história, irmãos, que é bastante ilustrativa para nós, que se passou antes de Cristo. Tem um general, que se eu não me engano o nome dele era Cássius, romano, que enfrentou uma rebelião de um homem chamado Espartacus. Ele e mais uma tropa dele lá se juntou e se rebelou contra Roma. Não queremos que Roma nos domine. Cássius foi lá, esmagou essa rebelião e crucificou Espartacus e cerca de 6.000 dos seus seguidores ao longo da Via Ápia, que vai da Grécia até Roma. E os romanos tinham essa característica de crucificar as pessoas em vias públicas, para que as pessoas que estivessem passando vissem e aprendessem com aquilo. Imagina você passando e passeando lá na Via Ápia com a sua família, indo viajar para Roma, né? E sei lá, de 30 em 30 metros, 40 em 40 metros, tinha uma pessoa pendurada na cruz. Ele fez isso para demonstrar o poder de Roma. E agora olha que coisa interessante. Jesus pede que os seus discípulos tomem a cruz. Jesus pega um símbolo de morte e vergonha para usar como exigência para segui-lo. Por quê? Porque nós temos que estar crucificados com Cristo. Somos convidados por Jesus a levar a cruz diariamente. E isso implica para nós em vergonha e sofrimento. Ser cristão nos exige passar por vergonhas e sofrimento. Se você é crente e nunca sofreu, você está sendo crente errado. Crente bom é crente que sofre. Porque isso para nós é um privilégio. É um privilégio. Hoje em dia o pessoal não pensa assim. A gente está na era do cancelamento. Quem já ouviu falar disso daí? Fulano foi cancelado. Ou seja, todo mundo lida com a sociedade pisando em ovos, para não desagradar ninguém, porque ele não quer ser odiado pelas pessoas, ele não quer passar por sofrimentos nesse sentido. Mas o cristão, olha que beleza, nós estamos libertos da necessidade de agradar a todo mundo. Nós estamos libertos da necessidade de pisar em ovos com as pessoas. Nós estamos libertos do medo do cancelamento, porque nós somos chamados ao sofrimento e à vergonha. Nós temos que viver para agradar somente a Deus, porque foi Ele que nos comprou. O cristão é aquele que abriu mão da sua imagem pessoal, da sua fama nas redes sociais e também do seu próprio bem-estar. O nosso bem-estar não está acima da identidade que Cristo nos deu. Nós temos que sofrer por ela. Nós temos que nos envergonhar por ela, ou melhor, nós temos que passar vergonhas diante da hostilidade do mundo por causa dela. E isso para nós, como eu mencionei, é uma glória e é um privilégio. E é difícil de entender isso, eu concordo? É difícil de entender. Mas fica mais fácil quando a gente entende que esse mundo é um mundo hostil a Deus. É um mundo de inimigos de Deus. Então aqui nós não seremos vistos como de fato somos. Porque nós somos vistos de fato como aquilo que somos por Deus, que nos conhece através de Cristo. O mundo rejeitou o Deus que nós servimos. Se nós fomos associados a Cristo na sua morte, nós também somos associados a Ele nos seus sofrimentos. É isso que o apóstolo Pedro vai dizer aos cristãos na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 13. Alegrai-vos, olha a exortação de Pedro, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Olha o que Pedro diz, nós temos que nos alegrar quando a gente sofre por causa de Cristo, porque isso faz parte da nossa vida, porque Jesus sofreu. Se nós temos a imagem dele, nós também sofreremos, mas assim como ele foi glorificado, assim como ele recebeu glória no céu, nós também receberemos.
Se, como eu mencionei ontem, e como a gente viu ontem, a vida cristã consiste em nos tornar mais parecidos com Jesus, então a gente vai sofrer do jeito que Jesus sofreu. Nós vamos sofrer perseguição, hostilidade do mundo, vamos ser envergonhados pelo mundo, mas nós somos chamados em Cristo para isso. Pedro vai dizer também na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, presta atenção nisso, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Jesus nos deu exemplo em amar, Jesus nos deu exemplo em perdoar, mas também Jesus nos deu exemplo em sofrer. Jesus nos deu exemplo em passar vergonha. Quando nós temos medo, ou quando nós temos vergonha de passar vergonha, nós estamos nos distanciando de Jesus. Porque o amor dele por nós fez com que ele passasse por aquilo, não sendo digno, nós somos. Ele não era digno de passar por aquilo, mas ele passou por amor. E o nosso amor por ele tem que nos capacitar a passar por isso também. Mas aí tem o evangelho do baixo custo. E o que o evangelho do baixo custo diz? Olha, está aqui a cruz para você carregar. E como a Giovana falou, a gente começa a desfigurar a cruz. Então a gente fala, Jesus, eu vou carregar a cruz, mas eu vou colocar rodinha, fica mais fácil. Pode deixar que eu carrego a cruz, mas eu vou fazer como fazem as testemunhas de Jeová. Eu vou arrancar uma trave, vou deixar só um. É mais fácil. A gente começa a desfigurar a cruz. Para quê? Para alcançar o menor custo. Mas um custo pequeno não é o custo do evangelho. O custo do evangelho é um alto custo. A terceira exigência que Jesus faz aí está no final do versículo. Primeiro, ele exige que a gente abra mão do nosso eu, exige que a gente abra mão do nosso bem-estar e, por fim, ele vai exigir que a gente abra mão do nosso modo de vida, porque ele termina dizendo, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Se vamos seguir Jesus, nós temos que ir para onde ele vai. Não é isso que é seguir? Sabe quando a gente está de carro e vai em algum lugar que a pessoa não conhece, a gente fala, me segue. Aí vai um carro na frente e o outro atrás. O condutor do carro de trás não escolhe para onde ele vai, ele só segue. Isso muda o jeito dele dirigir. Uma coisa é a gente dirigir sabendo para onde a gente vai. Se a gente precisar pegar um atalho, a gente pega. A gente muda de faixa de acordo com a necessidade que a gente planeja o caminho na cabeça. Mas quando a gente está seguindo, não. O carro da frente mudou de faixa, a gente muda. Voltou para a faixa adiante, a gente volta. Eu já fiz isso. Um carro me seguindo, eu mudei de faixa, ele mudou também. Eu voltei, ele voltou. Sem necessidade nenhuma. Não tinha lugar nenhum para virar. Mas ele fez isso porque ele estava me seguindo. Então o condutor do carro que está seguindo, ele abre mão do seu jeito pessoal de dirigir em função do outro, para que ele possa seguir o outro. Assim como nós também devemos abrir mão do nosso modo de vida para absorver na nossa vida o modo de Jesus. É interessante que as exigências que eu estou mencionando aqui, elas são progressivas. Ou seja, não tem como seguir Jesus sem sofrer com Ele. Deu para entender, irmãos? Como que a gente vai seguir Jesus sem sofrer com Jesus? Se Ele estiver passando num caminho de sofrimento, a gente vai pegar um desvio? Se Jesus estiver passando num caminho de vergonha, a gente vai pegar um desvio para não passar por ali? Não, a gente tem que seguir Ele por aquele caminho.
E obviamente não tem como sofrer com Jesus se eu não negar os meus próprios desejos. Não tem como seguir Jesus sem eu negar o meu eu. Então, uma coisa depende da outra. O verdadeiro cristão não pode só negar o eu. Ele tem que fazer as três coisas. Não adianta ele negar o eu e sofrer com Jesus se ele não seguir Jesus. Não adianta ele querer seguir Jesus sem estar disposto a sofrer por Jesus. Então, o verdadeiro cristão, ele segue as três exigências. Uma ou duas delas não são suficientes. Precisamos das três. Seguir Jesus exige que abramos mão do nosso modo de vida. Ou seja, exige que a nossa vida diária seja pautada pelo discipulado. O que é discipulado? Imitar Jesus. Isso que é ser discípulo. Ser discípulo é buscar ser como o mestre. João nos diz o seguinte na sua primeira carta, capítulo 2, do verso 3 ao 6. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se a gente tem que andar como Jesus andou, a gente tem que segui-lo. Nós não andamos mais como nós queremos, mas como Jesus andou. O Evangelho, então, exige que a nossa vida seja fundamentada na lei de Cristo, naquilo que o Novo Testamento nos ensina. Isso é a lei de Cristo, isso é o mandamento do qual João fala aqui. Isso tem que caracterizar a nossa vida. Nós temos que abrir mão daquilo que a gente acha certo e passar a viver aquilo que Deus nos ensina como certo. O cristão que carrega a identidade do Evangelho, ele tem que ser santo, como Jesus era. Ele tem que procurar ser justo, íntegro, amável, misericordioso, bondoso, pacífico. Deve ser uma testemunha completa do Evangelho. Porque foi isso que Jesus fez. Viver o Evangelho e ensiná-lo a outros. O cristão, então, não é aquele que prega sobre Jesus. Lembra lá em Atos 10, quando os cristãos são chamados de cristãos pela primeira vez? Eles não são chamados de cristãos somente porque pregavam a Cristo, mas porque viviam como Cristo. E isso é muitas vezes a barreira que nós encontramos na hora de evangelizar, porque a gente quer pregar Jesus sem viver como Jesus. Não adianta, a pessoa que está do outro lado percebe isso. E por mais que a nossa pregação esteja certa, ela não tem a autoridade do exemplo. E nós precisamos dessa autoridade do exemplo na pregação da palavra de Deus. Nós temos que abrir mão dos desejos da nossa carne que pautavam a nossa vida antiga e passar a dar espaço para a obra do Espírito Santo. Nós devemos deixar as atitudes pecaminosas de lado e adotar um novo estilo de vida. Mas também tem aqueles que buscam o Evangelho de baixo custo. Querem seguir a Cristo, mas não querem viver como Cristo. Isso é impossível. Tem pessoas que vão oferecer um evangelho assim, que você pode acreditar em Jesus, ir para o culto, cantar, e não precisa viver como Jesus. Tem evangelho por aí sendo pregado assim, mas esse não é o evangelho de Jesus. Seguir a Jesus é imitá-lo, é tê-lo como um padrão de conduta, não aquilo que a gente acha certo, mas aquilo que Jesus acha, ou melhor, aquilo que Jesus nos ensina como certo, através da sua palavra. Então, nesse versículo tão pequeno, Jesus nos exige que abramos mão do nosso eu, que abramos mão do nosso bem-estar e que abramos mão do nosso modo de vida. Isso é custo, isso nos custa, isso é difícil.
mas não é impossível. É possível porque Jesus já fez isso. Paulo, em Filipenses 2, no hino cristológico, ele diz que Jesus, sendo Deus, não o considerou com usurpação o ser igual a Deus. Isso é uma frase difícil de entender, né? Mas basicamente o que Paulo está querendo dizer é que Jesus abriu mão da sua glória ao lado de Deus. E ele abriu mão de algo que faz parte da própria natureza divina dele. Para quê? Para se fazer humano. E sendo humano, ele ainda abriu mão da sua própria dignidade como ser humano, como indivíduo ali da sociedade judaica, para se tornar servo por causa de nós. E é essa atitude de Jesus que é replicada em nós pelo Espírito Santo, porque agora nós temos a identidade de Jesus. Se Jesus fez, nós podemos fazer. Não porque a gente é bonito e forte e todo capaz de fazer coisas boas, mas porque o Espírito de Cristo habita em nós. Para encerrar, irmãos, o Evangelho exige compromisso. Compromisso exige custos. A multidão segue Jesus sem compromisso, busca apenas as bênçãos, né? Mas ela dispersa com facilidade. Até os apóstolos se dispersaram em certo momento quando Jesus foi preso. Eles fugiram. Mas depois que eles receberam o Espírito Santo e essa identidade estava projetada neles, eles não fugiram mais. E é assim que nós devemos ser. Multidão não tem identidade, irmãos. Quem tem identidade é quem tem compromisso. Que nós possamos abrir mão de nós mesmos, do nosso bem-estar, do nosso modo de vida, a fim de que a gente receba aquilo que Deus tem para nós. Só podemos ser como Jesus quando deixarmos de ser como nós mesmos. Isso é importante que a gente entenda. A salvação nos foi dada de graça. Mas ela custa tudo aquilo que nós temos, porque ela nos transforma em algo que nós não éramos por natureza, mas que por meio da obra de Jesus na cruz nós alcançamos. Como você lida com os custos do Evangelho na sua vida? Faça essa reflexão. O que o Evangelho já custou para você? Vou apresentar para você uma citação do livro chamado Agora Vejo, escrito pelo irmão Mehdi, que é um marroquino ex-muçulmano que se converteu a Cristo. Nesse livro ele diz o seguinte: eu tive de pagar um alto preço por causa da minha conversão. Para algumas pessoas eu era um sujo que negou a religião verdadeira e a vendeu. Para outros, eu havia ficado louco ou sofrido lavagem cerebral. Tudo isso refletia no mundo como viviam meus pais e meus irmãos. Era uma grande vergonha para eles. Hoje, vivo refugiado em outro país por causa do Evangelho. Não vejo minha família há muitos anos. Perdi 2 irmãs e não consigo voltar para o meu país. Tive o passaporte cancelado em Marrocos por ter me convertido. Não posso mais voltar por causa da minha fé. Perdi amigos, emprego, casa, bens materiais, mas ganhei muito mais. Ganhei Jesus Cristo como Salvador da minha vida. O que você pagou por causa de Cristo? Quanto Jesus vale para você? Nós olhamos para Pedro e vemos Pedro negando Jesus por pouco, mas nós o negamos por muito menos, quando deixamos de pagar o custo que o Evangelho exige. Se o Pai entregou o seu Filho por mim e por você, se Jesus nos amou e se entregou por nós, não deve haver nada na nossa vida que não possamos abrir mão por causa dele. Amém? Que os irmãos possam meditar nessa palavra.